menina. Quero ver você quando sair. Não, eu não. Vai chorar? Não. Mas é uma gotinha mesmo. O que é que você vai fazer? Vou fazer um ovo frito. Vai fazer o quê? Vou fazer um ovo frito. Não vai fazer ovo frito, não. Mãe, por favor, mãe. O que é isso? Caiu um choque aqui, aí fez um raio. Ai, mãe, obrigada. Eu gostei do biscoito. Amém. Tu vai pra onde, menino? Eu vou pra igreja. E você é o quê? Padre. Ó, meu Deus do céu, eu nem boto no meio. Mas tu não tá comendo. Ah, meu Deus do céu.